Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai começar a pintar paisagens. Na primeira aula do módulo 3 eu falei sobre teoria das cores, expliquei sobre as 4 propriedades das cores, né? As propriedades são o matiz, a intensidade ou saturação, valor e temperatura, né? A gente estudou o disco cromático, estudou as cores primárias, secundárias, né? E depois a gente trabalhou as propriedades das cores. A gente viu aquela carta de cores e ali a gente conseguiu perceber a variação tonal de intensidade das cores, né? As cores que são mais saturadas e as que são mais neutras. Também temperatura, né? E a gente cobriu todas as misturas possíveis numa paleta restrita, somente com 3 primárias. Depois a gente acrescentou mais cores junto às primárias. Aliás, a gente começou a pintar com as primárias aquela primeira natureza morta, somente com as 3 primárias restritas, e depois a gente introduziu algumas cores nas primárias, né? Aqui eu vou trabalhar com 2 primárias, uma secundária, né? A minha primeira primária é o azul ultramar, que é um azul mais quente, mais avermelhado, né? E com um valor tonal mais baixo, ou seja, mais escuro. Eu tenho um alaranjado de cádmio, que representa o meu alaranjado, a minha cor secundária mesmo, que é um alaranjado bem vívido, né? E o amarelo ocre, que é uma versão do amarelo mais cinza e mais fria também, né? E o branco de titânio. Vou usar um conjunto de pincéis macios, tá? A trinchazinha aqui. Talvez eu use esse pincel aqui para dar uma esfregada na tela, retirar algum excesso de cor ou fazer algum impasto. Eu gosto de deixar um de pelo de porco por perto, né? São pincéis com tamanhos diferentes, mas todos são macios. Somente esse daqui que é o pelo de porco. Solvente para limpeza dos pincéis. Terebintina para a primeira fase da pintura. Então, a primeira coisa é analisar a nossa referência, né? Então, eu resolvi usar uma referência com uma cachoeira. Eu gosto bastante desse tipo de motivo, né? Com paisagens mais selvagens, com muita pedra, algo mais assim, mais rústico, com paisagem do cerrado. Eu gosto bastante desse tipo de tema. E aqui eu posso começar a trabalhar percebendo as áreas de sombra. Eu vou trabalhar com bastante trabalho de volume, volumetria nessa referência. No escuro a gente tem algumas cores mais claras das pedras, né? Temos luz refletida também, principalmente na área onde a gente tem maior incidência da luz, principalmente nas pedras do primeiro plano. E no paredão de fundo, ali próximo da cachoeira, a gente tem algumas tonalidades azuis, né, na sombra. Então a gente tem parte dessa sombra sofrendo influência da luz indireta, fria do céu, né, que é uma cor azulada. E a gente tem algumas cores quentes, alguns amarelos, verdes e alaranjados quentes e neutros nas pedras, na sombra das pedras do lado esquerdo, inferior esquerdo, certo? Então a gente vai ter que prestar bastante atenção, porque à primeira vista parece ser uma pintura que não tem um tema que não tem muita coisa a dizer, mas se for bem executado, a gente consegue criar uma composição interessante e designs bem interessantes. Mas a gente não pode subestimar o tema, porque não deixa de ser um tema levemente complexo. Mas eu vou ensinar uma abordagem aqui de interpretação, na qual a gente começa a pintura de forma organizada e não fica perdido
durante o processo de pintura. Tem muita gente que começa a pintar, mas não sabe terminar, né? Não sabe evoluir a pintura e terminar a pintura. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o alaranjado, bem diluído. Eu vou começar a passar essa pré-pintura. Eu já quero que essas cores aqui já representem algumas áreas de luz, essa cor de fundo. Aqui eu vou misturar ocre e um pouco do azul. Vou colocar mais ocre. Posso colocar um pouco do alaranjado também. Então, uma pré-pintura com duas cores, né? A gente vai usar essas cores aqui de fundo para a gente conseguir mensurar as propriedades das cores, como temperatura, valor tonal, intensidade. E enquanto a imprimitura seca, eu vou fazendo uma limpeza aqui na paleta. Pessoal, o seguinte, nosso esquema cromático aqui vai ser entre as complementares, o alaranjado e o azul, certo? Tanto para neutralizar quanto para criar contraste simultâneo, tá? Esse tema ele já indica essa paleta aqui pra gente, tá? Mas eu posso também tomar da liberdade poética e pintar um tema somente com algumas complementares, contrariando as cores que eu estou vendo ali no motivo, tá? Mas não é esse o caso. Aqui no caso, eu escolhi propositalmente o alaranjado mais o azul porque eu vi essas cores no tema, tá? Então o segredo, pessoal, é capturar formas abstratas do tema, né? A gente olhar para o tema e interpretá-lo de forma individual, cada uma de suas características de forma individual. A primeira que a gente vai olhar aqui é a sombra, né? E a sombra, é claro, se a gente reparar na nossa referência e rastrear toda a área de sombra de todo o tema, a gente vai ter uma forma bem abstrata. Eu vou começar pela composição e depois a gente vai marcar essa zona de sombra do motivo, tá? Então eu venho com uma composição, ao mesmo tempo ela parece ser uma composição circular e ao mesmo tempo aquela composição da reta na diagonal, né, com ênfase na diagonal, tá? Eu vou começar pelas linhas óbvias que eu tenho aqui e que são as principais, que é a do paredão aqui. O segredo é sempre simplificar o esboço. A piscina começa mais ou menos aqui. E aqui, ó, eu tenho uma curva, né, na linha. Marcando a área das pedras e do poço d'água, certo? Agora, para eu poder lembrar depois, eu posso marcar algumas linhas importantes aqui, ó. Por exemplo, os degraus da cachoeira, né?
E aqui eu sugiro as pedras, né? Aqui a serra descendo com a vegetação. E agora eu troquei a trebentina pelo meu mídio. Quero mostrar aqui, ó, como ele fica levemente mais viscoso, tá vendo? Ele retarda um pouco a secagem da tinta. Não quero que eu não quero acelerar tanto assim a secagem. Então faço uma mistura aqui de azul e um pouco do alaranjado. Lembrando de não acrescentar branco nessa fase, evitar. Para não correr o risco da gente rebaixar, apagar muitos os tons. Então eu posso começar de forma bem solta, porque eu não estou preocupado aqui com as minúcias, né? Com os detalhes. Eu quero a essência geral do tema. Deixo algumas áreas com luz, né? Depois eu posso recuperar algumas luzes, não tem problema. Começa aqui pelos tons mais escuros. Já posso colocar o poço aqui, ó. E já marcar algumas áreas de sombra aqui das pedras. Mantendo a sombra quente.
Novamente, eu fiz uma limpeza aqui no meu pincel. E eu volto aqui para o azul e continuo marcando as áreas mais escuras aqui, ó. Muito bem, a gente vai trabalhar em cima disso aqui agora, tá? Então com esse pincel aqui, ó, de cerda de pelo de porco, agora, eu vou começar a dar acabamento, né? Eu vou começar pelo céu, então branco e azul ultramar. É um azul mais pro lilás, né, pro roxo, pro vermelho, do que esse azul que tá aí. Mas a gente respeita as cores que estão na nossa paleta, né? Eu não vou introduzir um outro azul mais adequado aqui. Eu vou aproveitar esse pincel, eu vou misturar aqui amarelo e azul. Pega só um pouquinho de branco. E fazer a vegetação aqui. Tinta fininha, sem precisar de muita tinta, porque a gente pode mexer aqui ainda. Pega um pouco aqui do alaranjado e um pouco de branco, ó. Pode ir até marcando as luzes aqui. Colocar só um pouco de branco e um pouco só de azul, que é a minha complementar, né, do alaranjado. Eu já vou marcando algumas áreas de sombra, ó. De sombra não, de luz, né? Perdão. Aliás, se marca a luz, marca a sombra, né? Vou voltar aqui pro verde. Colocar um pouco de alaranjado, azul. Um pouco do amarelo ocre. Vou marcando aqui as formas da vegetação, ó, e ao mesmo tempo trabalhando a textura.
Vou fazer um trabalho de pincel aqui, ó, sem ficar detalhando muito, mas para trabalhar aqui a textura mesmo. Muito bem. Agora aqui eu posso aproveitar, ó, já posso pegar o branco e trabalhar as partes da água que estão na sombra. Porque eu consigo já marcar a forma desse elemento com um certo já design, tá vendo? Sem precisar ficar... Então vou marcando aqui a sombra, né? Da água, primeiro. É um elemento aqui que eu consigo perceber assim uma certa facilidade, né, dentro desse. Beleza. Agora eu vou trabalhando a partir da água aqui, as pedras, né? Como eu disse, são cores cinzas, né, nessa sombra. Às vezes tende a ser mais para o alaranjado, ora mais assim para um azul, violeta. A gente tem que tomar cuidado para não igualar a tonalidade da água aqui, ó. Então vou misturando aqui branco, um pouquinho de branco, né, azul e um pouco de alaranjado.
Então eu vou cobrindo todas as áreas aqui, ó, que são mais pro azul, ao mesmo tempo que eu deixo algumas áreas que tem assim um pouco mais de alaranjado sem tocar, porque automaticamente eles já vão cumprindo, né, esse papel, ó, de assumir a forma, né, do elemento aqui que eu estou representando. Então a intenção aqui, ó, é rastrear toda a área de sombra, tá? Nessa área aqui é mais azul, né? Tem algumas sombras. Eu tô tendo um certo cuidado com o branco aqui pra não entrar com ele e apagar muito a cor, então eu vou entrando aos poucos, tá vendo? Então, se eu quiser colocar o alaranjado aqui da pedra, depois eu tenho que colocar um alaranjado bem com tom baixo e bem acinzentado. Então eu pego o alaranjado, coloco branco, um pouco mais de branco. Posso misturar um pouco mais de azul aqui, ó. Eu vou fazendo a mistura na própria tela, né?
bom sempre limpar o pincel, ó. Pra trocar de cor. Usando o branco aqui com uma certa moderação. Agora, vou pegar novamente aqui o azul e vou fazendo algumas correções aqui de tons, ó, mas sem muitas pinceladas, tá vendo? Então eu aperto o pincel aqui para liberar a tinta, ó. E aqui eu posso fazer já um trabalho de pincel, ó. Porque geralmente nas bordas eu não trabalho tanto, né? Eu trabalho onde eu quero chamar mais atenção. À medida que vai expandindo, eu vou deixando mais sugestivo. Isso aí dá um charme à pintura e é desnecessário também a gente retratar tudo nos mínimos detalhes. Eu gosto de me preocupar com a essência, né? Que no caso é a luz, a personagem principal. Então, com a tinta um pouco mais diluída, ó, eu vou avançando em algumas áreas aqui, porque essa região da sombra é bem pálida, né? Então eu vou entrar já com as áreas mais claras aqui, de alaranjado na pedra, e depois eu acrescento alguns azuis mais suaves aqui. Pessoal, eu sempre gosto de ter uma espátula, né, por perto, como eu disse, para fazer algumas correções, ó, recuperar algumas áreas de luz, tá vendo? Muito bem, agora eu vou pro poço. Vou resolver
algumas coisas aqui, só que eu não vou detalhar tanto assim. Começo com a tinta bem fininha, já vou começar pelo céu, ó, botando o azul. Porque se eu mantiver a tinta fininha aqui, eu consigo botar os escuros, ó. Aí o branco não se mistura, né? Eu consigo um escuro eficiente. Eu posso fazer algumas misturas aqui, ó, do poço, porque eu aproveito essas cores aqui, né? Vou colocar só um pouquinho de branco. Tem umas áreas aí que vai assim de um azul piscina, né, um azul frio ao esverdeado. Aqui eu já vou trazendo mais para um azul, ó, escuro. Vou pegar um pouco do amarelo ocre, alaranjado. Dar uma leve diluída. Aí eu dou uma limpeza nos pincéis, no pincel aqui. E coloco um pouco mais de azul e amarelo ocre a partir dessa área aqui, ó. Pra a gente ter algumas pedras submersas, né? Aí eu coloquei uma cor mais terrosa, né? Muito bem, na água eu não preciso mexer mais. Depois eu volto aqui e coloco alguns detalhes aqui, se forem necessários, né? Novamente eu limpo bem o meu pincel, pego aqui o branco e vou pegar o amarelo, o alaranjado de cádmio. E vou começar a acrescentar as luzes aqui. Das pedras. Eu posso deixar levemente mais saturado. Aqui, ó.
essa área, eu acho que vai funcionar melhor. Ainda mais porque ela se mistura com esse azul do fundo, né? Que a gente colocou na sombra. É um processo assim que exige muita paciência, né? Pintar é uma tarefa para pessoas pacientes. Eu não sou tão assim paciente, mas principalmente quando está aprendendo, a pessoa já quer resolver tudo rápido ali, mas leva tempo até que ela entenda, né, todos os conceitos. E a gente só aprende pintando também. Então, tem que pôr a mão na massa. Eu não vou tentando modelar pedra por pedra, até mesmo porque o risco de fazer confusão aqui é muito alto, né? Então eu vou trabalhando de forma sugestiva. É só entender o comportamento aí da forma, né? Dessas placas que a gente pega o jeito, né, de como as coisas se dão aqui. Mas não é preciso fazer, né, item por item, nos mínimos detalhes. Eu ainda continuo apontando a luz aqui, ó. Principalmente nos degraus da cachoeira. Aqui eu posso pegar um pouco de branco e trazer aqui, ó, para um cinza. Agora aqui no azul, ó, eu faço uma versão mais escura dessas áreas aqui. Com um pouco mais de azul e branco. Vou colocar mais azul.
que são as áreas que estão na sombra, né? Aqui parece que eu tenho algumas áreas também, ó. Inclusive que recebe uma certa influência, né, da luz do céu, ó, mais diretamente. Aqui eu posso aumentar a queda e colocar um pouco mais de luz também, ó. Bem, e eu vou corrigindo, ó. É uma paleta muito simples, né, de usar. Posso recuperar alguns escuros também, ó. Aqui. Vou pegar um pouco do amarelo, branco e um pouco do azul e fazer aqui a vegetação. Pegar um pouco mais de branco. E aqui eu colocar um pouco de vegetação para quebrar também, né? Só essas formas da pedra aqui. Coloco um pouco desse verde aqui. Para ajudar na harmonia. Eu volto aqui para o alaranjado.
E aqui eu vou colocando algumas luzes, ó, da- das pedras, né? Muito bem, pessoal. Agora eu vou fazer uma limpeza novamente. Eu tenho pouco espaço aqui. E já virou uma bagunça a minha paleta. Muito bem, pessoal. Agora é hora de dar o acabamento na pintura. A gente já capturou a essência, né? E agora a gente vai ajeitando algumas coisas aqui, colocando alguns detalhes que fazem toda a diferença. Vou pegar um pouco do azul, dar uma diluída nele, uma leve diluída. Eu posso seguir modelando, ó, a forma, né, das pedras, da queda. Com azul puro, eu posso colocar alguns detalhes, ó, da própria natureza da pedra.
E ao acrescentar esse azul, né, eu vou modelando a textura da pedra, né, a forma e tudo mais, ó. Posso colocar alguns pontos mais escuros aqui também, ó. Adentrando a vegetação. Daí eu aproveito o mesmo escuro, tá vendo? Das pedras, esse mais azulado, ó. O que eu tô fazendo aqui são ajustes, tá? E eu não tô tentando reproduzir nos mínimos detalhes, apesar de parecer. Na verdade, eu tô fazendo algumas correções aqui para fazer sentido a pintura, né? Então, ora eu trabalho na luz, ora eu trabalho na sombra, né? É importante capturar, né, essa, essas duas áreas, a iluminada e a área da sombra, independentemente dos vários valores, né, tonais que tiverem dentro dessas áreas, a gente entende como uma área iluminada, uma área e a área de sombra, né? A sombra do objeto e a sombra projetada também. Aqui eu posso trabalhar a textura das pedras, ó, só encostando o pincel, ó.
Agora eu acrescento um pouco de branco nesse azul. Ele vai ficar só um pouco mais opaco e um pouco claro. Aqui eu vou modelando as quedas, né? Também, ó. Eu posso ir depois acrescentar outras, né? A gente vai ter uma luz aqui também, ó. Então eu posso adiantando aqui, ó. Muito bem, voltando ao azul aqui, ó. Tem algumas partes aqui na qual ele tá bem suave. Os azuis que estiverem em excesso, ó, muito profundo, né? Bem escuros, eu dou uma nivelada nele aqui em termos de tons, ó. Então eu vou marcando esse azul, ele fica um azul assim, mais levemente mais cintilante, né? Aqui tem algumas sombras, ó. Muito bem, agora eu vou começar a trabalhar os tons claros, as luzes altas que eu tenho aqui, tá? Então eu vou começar com o branco, com um pincel bem limpo, tá? Então repare, ó. Sempre quando for começar uma highlight ou a própria luz mesmo, é interessante começar já pelo branco, pelo tom mais claro, com um pincel bem mais limpo, né?
Então vamos lá. Agora eu preciso de um pouco de precisão. Então veja bem, somente com alguns toques eu já consigo representar a luz. E aqui eu faço uma pequena limpeza porque toda vez que eu encosto na tela eu pego um pouco daquela tinta que está ali e acaba contaminando essa mistura de branco. E repare que o próprio movimento que eu faço com o pincel aqui já sugere a queda da água, né? E outra coisa importante é deixar algumas áreas de sombra, né? Com esse azul mais brilhante, porque acaba refletindo o azul do céu na sombra da água, né? E um detalhe interessante para trazer mais veracidade a esse elemento é que a luz ela não está em toda parte desse objeto, né? É somente algumas áreas na qual está mais exposta a luz principal, que é a luz do sol. Isso porque parte dessa queda está na sombra e parte dela está recebendo luz, né? Já aqui, essa queda, ela está mais exposta à luz. Então vai muita luz aqui. Inclusive, isso chega a atenuar um pouco a sombra. O branco aqui é parte do reflexo da luz na pedra úmida, né? Meio que se confunde aqui. Por isso essa parte é um pouco mais clara, tá? Mas está tudo dentro da nossa área de luz. Aqui eu vou colocar algumas luzes só nas áreas mais expostas e isso vai ajudar também a definir e trazer atenção para essa área. Aqui eu já aplico alguns pontos de luz, a maior parte dessa queda está na sombra, tá? E serão somente alguns fios de água que eu vou acrescentar aqui. Muito bem, agora eu pego um pouco desse branco, misturo no azul e vou recuperar algumas áreas de sombra nessa primeira queda. Lembrando que é muito importante a maneira como a gente pincela aqui, porque a maneira como eu encosto o pincel na tela
e puxo ou empurro, eu vou obter bordas diferentes, né? Tem uma borda mais dura, que é quando eu encosto o pincel na tela, e à medida que eu empurro a tinta e vou tirando o pincel, eu vou tendo uma transição mais suave. Então eu tenho bordas mais suaves. E eu posso variar a suavidade dessas bordas. Aproveito essa mistura e também vou colocando alguns azuis aqui entre a parte iluminada e a sombra para fazer uma transição mais sutil entre as massas claras e escuras. A gente tem uma espécie de reflexo de luz quando a gente trabalha dessa forma, no sentido assim de efeito, sabe? O azul ele é muito atmosférico, né? Ele esfria a sombra, principalmente o azul ultramar ou o azul cobalto. O azul ultramar ele é mais versátil porque eu posso fazer misturas mais escuras, usar o próprio matiz, que tem uma grande variedade de tons, e também é um azul mais quente. Eu acho um azul bem versátil. Muito bem, agora com azul e só um pouquinho de alaranjado, eu dou uma modelada nessa queda de cima para simular algumas pedras no caminho, né? Eu posso usar um pouco desse azul para criar algumas texturas na vegetação, alguns toques mais escuros para simular alguma cavidade, depressões, texturas de uma vegetação própria mesmo do cerrado. Mas a cena principal é a queda, então assim eu não tenho a necessidade de representar todos os elementos, né, os objetos da minha cena com a mesma ênfase, né? Eu dou prioridade para algumas áreas, né? Como um fotógrafo escolhe o foco, né? Aqui no caso a gente economiza na pincelada.
Então eu volto e restauro algumas quedas que estão na sombra com esse azul. Lembrando que eu estou trabalhando em cima de uma camada úmida, né? É uma técnica que mistura pincel seco em algumas áreas e molhado no molhado, que é uma técnica na qual a gente trabalha em cima da tinta ainda úmida. E isso ajuda bastante a gente a empurrar a cor, uma massa de cor, e aos poucos modelando, né, o objeto como se fosse uma escultura em 2D. Ao invés de estar tirando uma lasca ou empurrando alguma massa, eu na verdade estou empurrando cores, né, numa superfície plana. Muito bem, a parte mais escura eu volto e ao mesmo tempo que eu restauro algumas áreas, eu posso modelar essa forma mais clara que representa a queda da água, né? Agora com alaranjado, branco e eu misturo nesse azul que já está mais claro aqui, eu vou apontar algumas luzes para trabalhar um pouco esse relevo dessa queda na área de pedra, né? E eu vou refazer algumas áreas aqui, que está bem fácil de mudar.
Pois é, então eu pego um pouco desse azul e eu vou remover essa área aqui que ficou desproporcional. Eu acho que ficou muito exagerado e eu vou restaurar algumas áreas de luz. Aqui eu aproveito e coloco um pouco de luz nessa área mais iluminada da cena, dessas pedras do canto inferior esquerdo. E eu já vou dar acabamento nessa área também. Agora eu pego um pouco do branco, misturo só com um pouquinho de alaranjado e aponto a base da queda, né? Que é a parte mais agitada. Parte dessa espuma vai receber luz e a outra não. Aqui eu posso colocar alguns pontos brilhantes do próprio movimento da água. Muito bem, eu já aproveito essa mistura que está aqui, pego um pouco de amarelo ocre e azul ultramar e eu faço a sombra, vou colocar um pouco mais de alaranjado, faço a sombra dessa área mais iluminada, né? A sombra aqui será quente porque
tem muita luz refletida aqui, que bate aí na superfície da pedra e acaba sendo refletida aí nessas faces mais escuras, né? Desses conjuntos de pedra. Aqui já está mais azul, porque são sombras mais profundas, né? Áreas mais profundas. Então tem mais influência do azul do céu, né? E nessas áreas mais estreitas aqui e cercadas por iluminação, por muita luz, principalmente aí nessa superfície que está voltada para o céu, mais exposta, que recebe a luz direta da luz do céu, da luz do sol, na verdade, né? Acaba refletindo nas áreas de sombra aí. Por isso elas são mais quentes. Tende assim a um verde oliva e ao alaranjado. Novamente eu volto à versão mais escura da minha paleta, misturando alaranjado e azul, quase que na mesma proporção, e aponta aqui algumas áreas que são bem mais escuras na sombra. Muito bem, praticamente eu já cheguei no final. Agora é fazer algumas correções bem rápidas. Posso colocar algumas áreas de alaranjado aqui na sombra, até mesmo porque há algumas áreas mais para esse tom, né, nas pedras, mas com certo cuidado para não subir demais, né, o valor tonal. Manter a coerência em questão de valor nessa área. Muito bem, agora eu faço uma mistura, aproveito que já está aqui na minha paleta, para dar um acabamento na vegetação lá no fundo, certo? Então eu vou colocar alguns galhos aqui, ajeitar algumas folhagens.
Muito bem, com amarelo ocre e azul ultramar, pego um pouquinho só de branco. Eu vou colocar algumas folhagens aqui, dar uma remodelada nessa vegetação, mas de forma bem sugestiva, como eu disse, a gente não quer que essas áreas aqui chamem tanta atenção. E é isso daí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma pintura. Espero que vocês tenham gostado e tirado proveito desses ensinamentos. Aqui a gente começou a trabalhar, né, pela sombra e ela praticamente ditou o ritmo, né, e o tom da composição. Essas partes mais escuras, elas ajudam a estruturar melhor a pintura durante o processo e isso já traz um bom feedback para a gente durante o processo de pintura e a gente sabe qual o próximo passo que a gente vai dar.